como foi a minha experiência fazendo faculdade de moda. Pra quem não me conhece, meu nome é Giovanna Delello, eu sou formada em design de moda e nesse vídeo vim aqui pra falar sobre como foi a minha experiência, o que você deve levar em consideração se você tá escolhendo aí o que fazer de faculdade, se você tá considerando fazer moda, como escolher, né? Vale a pena fazer moda? Também vou contar um pouco da minha muito breve carreira na moda, que eu me formei o ano passado. Mas aqui nesse canal, no Modarizando, a gente fala mais sobre tendências de comportamento. Então, se você quiser ficar por dentro de todas as tendências, também por dentro do mundo da moda, já se inscreve no canal e deixa um like antes que você se esqueça e saia do vídeo sem dar like. Bora pro vídeo. Primeiramente, eu acho que você tem que avaliar, se você quer fazer uma faculdade de moda, você tem que avaliar o que você quer e o que você tem alcance. Por que eu tô falando isso? No meu caso, eu queria muito fazer moda. Só que eu não tinha como pagar uma faculdade particular. E a maioria das faculdades de moda são em São Paulo, que é uma cidade muito cara. Então, assim, eu não sou de São Paulo, eu teria que pagar um aluguel caríssimo, mas a faculdade caríssima. E então essa era a minha realidade. E o que que eu fiz? Eu, assim como muita gente, quando sai do colegial, não sabe muito o que que quer fazer, né? Eu saí do colegial, eu fiz cursinho, e no cursinho eu achava que eu queria fazer relações internacionais. Eu ainda acho interessante, mas eu falei, acho que eu não quero isso não. Então eu prestei vestibular e fui no que eu passei. E eu fui fazer essa faculdade porque era na minha cidade mesmo. Aqui não era moda ainda, era ADM. Eu fui fazer porque era uma faculdade, tinha passado, era na minha cidade. Eu, na época, não tinha como mudar de cidade. Enquanto eu fazia essa faculdade que eu fui fazer assim na louca, eu fui fazendo cursos livres no Senac, da minha cidade. Lá tinha vários cursos de moda. Eu fui fazendo, fiz costura, fiz visual merchandising, fiz cursos online também, na Belas Artes, história da moda, várias coisas, moda sustentável. Fui colecionando um monte de cursos enquanto eu fazia essa faculdade aí. E aí eu percebi que eu gostava mesmo e que eu queria mesmo fazer, só que ainda não era o momento. E eu sempre pesquisava os cursos de moda, as grades, isso é um ponto importante que a gente já vai falar. As grades curriculares, porque eu queria um curso que estivesse mais voltado para criação de moda, para essa parte da criatividade. A maioria desses cursos são particulares, os cursos públicos geralmente são mais voltados para a área têxtil, que nem na USP tem têxtil e moda. Eu considerei uma opção porque pagar eu não conseguia, só que também tem um problema, era em São Paulo e eu não conseguia morar em São Paulo. Não tinha como, né? Não tinha como, gente. Então, o que que eu tinha na mão? Os cursos livres, que eu acho que dão uma ótima base, e principalmente se você ainda tá em dúvida, dá pra você ter uma noção do que realmente esperar. Então, eu fui fazendo isso. E pesquisando cursos que eu gostaria de fazer, se um dia eu tivesse o dinheiro pra conseguir pagar a faculdade. E fui fazendo uma planilha, colocava a faculdade, se era presencial, se era EAD, se era híbrido, onde que era na cidade, qual cidade que era, qual o valor da mensalidade. Eu fui fazendo isso. E o que que aconteceu quando eu saí da faculdade, daquela primeira faculdade que eu falei pra vocês que eu fui fazendo na louca? Quando eu saí, eu não conseguia nenhum emprego, apesar de eu ter feito estágio durante a faculdade, eu não estava conseguindo nada. E era na pandemia. Eu postava conteúdos aqui na internet, já, só que não nessa conta, na minha pessoal. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Fui fazendo mais cursos online também, até que eu decidi fazer um intercâmbio, e aí teve um hiato. Eu fui fazer esse intercâmbio porque eu sempre quis fazer um intercâmbio. E já que eu não tava conseguindo, era um intercâmbio de trabalho e estudo. Então, eu não tava conseguindo emprego mesmo. Aí eu fui em 2022. E quando eu voltei no intercâmbio, a minha tia falou: Ah, tem uma faculdade lá, que agora é design de moda. Por que que você não presta? Aí eu prestei, passei. E aí vim na louca. Já era outro momento, já conseguia mudar pra uma cidade que não fosse São Paulo, eu vim fazer. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tive escolha de grade, entendeu? Eu pesquisava as diferenças, quais cursos eram mais focados em quê. Tem faculdades de moda, que são tipo negócios de moda, que é mais focado em negócios, mais focado em administração, em marcas e essas coisas. Tem o design de moda, que é mais focado na criação, na execução da coisa. E tem os cursos que são mais voltados para a área têxtil, que foi o meu caso. Esse curso que eu vim fazer é na FATEC. Eu fiz na FATEC, ele é mais voltado para
pra área têxtil, mas eu não tive escolha, então o que eu consegui, eu queria muito fazer moda, o que eu consegui eu fui fazer. O que que acontece? Eu nunca estudei em faculdade particular, então eu não sei como que é, mas na pública, pelo menos no caso do meu curso, teve muita desistência no começo. Porque acho que as pessoas entravam e viam que não era aquilo que ela queria. Porque a moda tem essa coisa do glamour, né? Todo mundo acha que é um glamour, que não sei o quê. E na realidade, quem trabalha na área não é. Não é assim que funciona. Não é o Diabo Veste Prada, a não ser que você seja, tipo, uma pessoa em 1 milhão, assim. E além disso, sempre vai ter os perrengues, sempre vai ter os problemas. Principalmente numa área tão. Eu considero a área bem elitista. E as pessoas veem todo esse glamour, mas não é assim. E na faculdade, as pessoas ainda estão com essa mentalidade. Então, talvez as pessoas entrem e vejam que não é aquilo mesmo e saem. E como elas não estão pagando nada mesmo, que é pública, e elas não dão tão valor assim e acabam desistindo. O que que aconteceu? No meu curso teve muitas matérias mais técnicas. Então, tecelagem, química, têxtil, fiação. A gente aprende muito sobre maquinário também da, da tecelagem, dos processos têxteis. E o que eu acho muito importante para um designer, o meu curso tem o nome Design de Moda, só que ele veio de uma grade de têxtil e moda. Então eu acho que não teve tantas mudanças assim. E eu acho muito importante a gente aprender sobre isso. Para quem vai criar, para entender a viabilidade do produto. Entender quais opções a gente tem na hora de fazer o produto, né? Eu acho muito importante. Mas tem gente que não estava esperando por isso. Eu sinceramente também não estava, mas não foi uma coisa que me incomodou tanto. A gente tinha outras matérias de criação, desenho de moda, projeto de coleção, história da moda não é muito de criatividade, mas é uma coisa que eu gostei muito, história da moda, história da arte, semiótica, essas coisas mais voltadas para o design. Só que as pessoas que entraram acho que não tiveram paciência de esperar. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra você não entrar e desistir. Pense bem se você quer isso mesmo. E pesquise as grades das faculdades, quais matérias elas oferecem. Converse com pessoas que já fizeram, ou assistam vídeos aqui no YouTube. Essas coisas, porque, querendo ou não, né? Nossa vida é uma só. Você não vai querer desperdiçar numa coisa que você não quer fazer. Mas se você não quer, desista também. Não vai terminar só porque você entrou. E ser torturado por vários anos ali na faculdade. Carreira de moda. É assim, carreira de moda. Você tem que estar num centro que tenha empregos na área. Ou têxtil ou design. São cidades maiores, tipo São Paulo, Campinas. Lá no sul tem. Esqueci o nome da cidade. Mas tem uma cidade muito forte nessa área têxtil. São polos. Então, se você estiver fora desses polos, vai ser mais difícil pra você entrar, conseguir emprego, trabalhar na área. Enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhava numa estamparia e eu era designer de estampas e agora não estou mais lá. Mas eu aprendi bastante coisa. Eu trabalhava com Photoshop, Illustrator, esses softwares de criação e aprendi no tempo que eu fiquei lá, só que assim, não é fácil. Indústria não é fácil, porque é um lugar muito conservador. Então, eu não vou me estender muito nesse assunto, porque é meio complicado, mas tenha em mente o que você quer fazer depois da faculdade. A área de moda, ela oferece muitas opções, né? Tem produção de moda, mas aí você vai ter que estar num lugar tipo São Paulo, que as marcas vão te contratar pra isso. Não necessariamente, tá? Existem exceções, mas é muito mais fácil se você estiver em São Paulo, já facilita 1000 vezes a sua vida. Ou uma cidade maior, assim. E se você estiver no interior, tenha em mente que você vai precisar sair daí, primeiro pra fazer a faculdade e depois pra trabalhar com isso. Eu trabalhei na indústria, então a indústria já é mais espalhada. Já tem cidades do interior. Eu tô falando no caso do estado de São Paulo, né? E os outros eu não tenho muito conhecimento. Tenha em mente que você vai precisar sair do interior, provavelmente. E a minha carreira de moda foi curta. Foi curta não, não acabou.
mas é curta ainda. Então eu não tenho muito o que falar sobre isso. O que eu posso falar é o que eu vejo, assim, as pessoas que saíram do meu curso trabalham na indústria ou em outra área. Eu acho que não tem ninguém que trabalha com criação. Talvez criação, mais tipo têxtil, sabe? Trabalhando com criação de tecidos, ou no meu caso, tipo, estampa. Eu acho que o meu era, tipo, o mais criativo possível dos empregos que a galera conseguiu da minha sala, que eu saiba. Nossa, eu divaguei pra caramba, né? Mas, assim, a ideia aqui é te dar uma noção de como que é a realidade. Eu não sei se é verdade, mas eu ouço muito que marcas grandes não pagam bem. E marcas grandes, geralmente, são em São Paulo, que você precisa ganhar bem pra viver. Então, se você tem o sonho de trabalhar com marcas grandes, já saiba de onde você tá saindo e trace um plano. Porque, assim, eu nunca quis trabalhar com marcas grandes. É claro que seria legal ter uma experiência, mas eu sempre quis. Eu sou mais introspectiva. Então, fazendo as minhas coisas, os meus projetos, mas eu sempre gostei, me interessei nos processos de produção de moda. Eu acho muito interessante a parte têxtil. Eu gosto muito de como é feito as coisas, de como a moda tá inserida na sociedade, que é o que eu falo muito aqui no canal. Eu gostava muito das matérias de história da moda, história da arte, pesquisa de tendências, que eu gostei muito, semiótica eu gostava, desenho. Essas matérias foram as que eu mais gostei na faculdade. E as técnicas são chatas, mas é um negócio que eu sempre achei interessante e importante a gente saber pra criar. Então, assim, não negligencie essa parte do têxtil. Tem gente aí com carreira de engenheiro têxtil, é uma possibilidade também. Tá dentro da moda, que a moda não é só roupa, né, gente? É muita coisa. Tem os tecidos técnicos, né? Indústria automobilística, construção civil, tem têxtil em muita coisa. Então, é uma área que você também pode pensar aí. A moda dá muita opção pra você escolher com o que você quer trabalhar. Você pode trabalhar com produção, pode ser ilustrador, pode ser designer, pode trabalhar com consultoria, pode trabalhar com, nossa, mil coisas. Muita coisa mesmo. Sem contar que você pode fazer uma pós especializada em outra coisa e dobrando o seu caminho aí. Eu tinha uma professora que é a professora de desenho. Ela não é formada em moda, se eu não me engano, mas ela fez um mestrado em semiótica. E aí ela foi dar aula de desenho, e ela desenha bem. Esse vídeo foi um vídeo mais curto, mais um papo aqui, sem muito roteiro, que eu queria te dar uma noção de como foi a minha experiência. Não significa que a sua vai ser igual, você pode estar saindo de lugar diferente do que eu saí, você pode tomar decisões diferentes, mas é só uma visão diferente aí pra você escolher o que você quer fazer, se você tá nesse momento. Então, é isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Se inscreve no canal, deixa o like se esse vídeo te ajudou em algo. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!